Olá! Hoje, para gravar esse vídeo, estou usando o look Norma. Hoje será a parte 3 do nosso Saber é Saúde. Falaremos sobre sarcoma. Para isso, eu estou usando o Manual do Paciente com Câncer. Ele é editado pela NAPACAN, que é o Núcleo de Apoio ao Paciente com Câncer. O que é o câncer? Todos os tipos de câncer começam de uma célula em particular que sofre uma mutação. O DNA desta célula muda de forma que ela não pode mais crescer dentro das regras do seu tipo de célula e passa a crescer descontroladamente. O nome do câncer normalmente é dado pelo tipo da célula da qual ela cresce e se transforma em tumor. Por exemplo, sarcomas de tecidos moles são cânceres nos quais o crescimento das células malignas ou cancerosas se originam dos tecidos moles do corpo. Os tecidos moles incluem a gordura, os vasos sanguíneos, os nervos, os ossos, músculos, pele e cartilagem. O que é um tumor primário? É o primeiro tumor, que poderá ou não dar origem a recorrências ou metástases. É onde a doença começou a partir da divisão desgovernada da primeira célula mutante. Se o tumor primário envia células através da corrente sanguínea ou através do sistema linfático, estas funcionam como células sementes que vão gerar tumores secundários ou metástases. Se o tumor primário é removido por meio de cirurgia com amplas margens de segurança, pode mesmo assim haver uma recorrência ou recidiva no mesmo local. Sarcoma é um câncer? Sim. O sarcoma é um tumor maligno dos tecidos moles do corpo, como eu já falei, como a gordura, músculos, nervos, tendões e veias. Os sarcomas de partes moles são raros. Quando o sarcoma começa em alguma parte óssea do organismo, ele é chamado de sarcoma osteogênico ou, ocasionalmente, de chondrosarcoma, sarcoma de cartilagens. Todos os sarcomas são iguais? Não. Os sarcomas de partes moles englobam uma série de tipos de tumores. Alguns crescem devagar, lentamente, outros são mais agressivos, crescem muito rapidamente e, às vezes, quando feito o diagnóstico, já espalharam pelo corpo todo e podem não ter cura. Cada tipo é um tipo e em cada pessoa, cada tipo pode ter progressão ou comportamento diferente. Mas o fato é que a maioria deles é resistente à quimioterapia e à radioterapia. Por isso se diz que o melhor tratamento para sarcomas é o cirúrgico. Que tipo de pessoa é predisposta a ter sarcoma? Os sarcomas podem atacar qualquer pessoa, jovens ou velhos. Diferentes tipos de sarcoma ocorrem em diferentes faixas etárias. Não sabemos se determinados tipos de comportamentos ou hábitos deixam a pessoa mais exposta ao risco de desenvolver o sarcoma. O que significa o grau do sarcoma? Grau é um termo descritivo que o patologista usa após examinar o tecido do tumor. O grau é um indicativo do quão agressivo o tumor poderá vir a ser. Os tumores de baixo grau são menos agressivos e o de alto grau são mais agressivos, eles crescem mais rapidamente. Para onde os sarcomas podem se espalhar? Depende de onde eles começam, de onde se localiza o tumor primário. O mais comum é que a metástase seja no pulmão, mas podem também surgir metástases no fígado. Isso depende muito e somente o oncologista poderá dizer com mais exatidão. Diagnóstico de sarcoma é sentença de morte? Não. A maioria dos pacientes pode conviver com a doença com excelente qualidade de vida.
Cerca de 90% deles ultrapassam os 5 anos de sobrevivência após o diagnóstico. As novidades científicas e tecnológicas dessa área surgem a cada dia e os prognósticos podem mudar favoravelmente de uma hora para outra. O sarcoma dói? Não, o sarcoma não dói. Como não dói, a pessoa não vai ao médico e geralmente não descobre cedo a doença. Raramente o sarcoma causa dor, só quando o tumor está localizado em lugares muito raros e de difícil acomodação. O mais importante de tudo é você procurar um médico que tenha experiência em sarcoma. Ter um médico que entenda e tenha experiência no tratamento do sarcoma faz toda a diferença na corrida contra esse tipo de doença. Isso é importante não apenas para você ter o melhor tratamento, mas também para evitar que você seja submetido a tratamentos desnecessários ou ineficazes. Geralmente, os especialistas em sarcomas atuam em equipe multidisciplinar e levam em consideração sempre o fato de os sarcomas serem resistentes à quimioterapia e à radioterapia. Então, o portador de sarcoma submetido à quimioterapia, apesar de os sarcomas serem normalmente resistentes à quimioterapia, hoje em dia já se sabe que novas combinações de medicamentos antigos e medicamentos de última geração estão tendo excelente eficácia contra determinados tipos de sarcomas. Os portadores de sarcomas são, sim, submetidos à quimioterapia para redução de tumores que serão operados ou em caso de tumores inoperáveis. Portador de sarcoma é submetido à radioterapia. A radiação é comumente usada para limitar o risco de uma recorrência do tumor após sua extirpação por cirurgia. Há novas técnicas também de radioterapia intraoperatória, onde após a retirada do tumor é aplicada a radioterapia in loco, durante a cirurgia. Há também a braquiterapia, que é a aplicação local de radioterapia através de pequenos tubos implantados sob a pele durante a cirurgia. Novamente, cada caso é um caso, e apenas o oncologista, o cirurgião e o radioterapeuta podem definir o melhor tratamento para cada paciente. Quando poderei dizer que estou curado? No caso dos sarcomas de partes moles, 70% dos pacientes que tiveram recorrências, elas aconteceram nos primeiros 2 anos, após o surgimento do primeiro tumor. Entretanto, pacientes de sarcoma costumam ser acompanhados cuidadosamente com tomografias por no mínimo 10 anos. Pacientes podem ter recorrências tardias, mas quanto mais tardia forem, mais favoráveis ao tratamento elas serão. Os sarcomas, eles são hereditários? Os sarcomas podem ocorrer em uma mesma família, sim, mas isso também é muito raro. Geralmente é uma doença anterior que conhecidamente aumenta a predisposição do sarcoma. Por exemplo, o mioma, que transforma-se em um leiomiosarcoma do útero. Por que é difícil diagnosticar os sarcomas? Porque os sarcomas são tumores raros. Oncologistas lidam com cânceres todos os dias, mas muitas vezes passam toda a sua vida clínica sem se deparar com o sarcoma. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o câncer de próstata. Então, até lá!